Eu parei de vender design e sugiro que você também pare de vender design. Meu nome é Flávio Cordeiro e gostaria de compartilhar com você o que eu apliquei na minha carreira que provavelmente deve ser útil na sua carreira também. Vamos lá ver? Esses meus mais de 10 anos na carreira profissional, eu já tive a oportunidade de trabalhar em escritório de design, agência de marketing, como freelancer, departamento de marketing. Já fui líder de design numa empresa global. Trabalhei e trabalho com o mercado internacional, então isso me fez, durante esse percurso, aprender algumas coisas, errar bastante e tomar isso como lição e também observar o mercado à volta. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, e com eles eu consegui aprender o que é interessante trazer para a minha carreira profissional e o que não é, né? Também a gente aprende com os erros dos outros também. Então, a partir disso, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu acho que algumas coisas aqui vão ser interessantes para você também levar na sua carreira. E por isso que eu acho que você tem que parar de vender design, que esse é um erro bastante comum, principalmente quando a gente é iniciante. Para explicar melhor, eu primeiro quero contar uma historinha para você. Vamos lá, nós temos dois profissionais com a mesma qualidade técnica visual. Os dois conseguem entregar o mesmo design, não importa se é logo, se é folder, se é social media, se é interface. Imagine que você quiser, os dois entregam o mesmo projeto com a mesma qualidade. Só que são dois profissionais diferentes no decorrer do projeto. No decorrer desse projeto, o azul viu que precisava de imagens para usar no projeto, fotografias. O que ele fez? Ele pediu para o cliente, passou um link de um site de estoque de fotos e disse para ele que ele podia comprar e escolher as fotos e providenciar essa para continuar o projeto. O roxo, ele já anteveu essa necessidade e na hora de contratar o projeto, ele já comentou que ele mesmo ia fazer a compra dessas fotos a partir de um site que ele tem e o valor dessas imagens ele ia acrescentar no projeto. E ele já fez uma pré-escolha das fotos e mandou para o cliente já uma pré-seleção do que ele achou que eram fotos boas, para o cliente só escolher qual que ele queria. Segunda situação. O azul, quando ele terminou o projeto, ele enviou um JPEGs para o cliente aprovar. Mandou por e-mail ou por chat. O roxo também enviou JPEGs. Mas, além disso, ele fez um vídeo apresentando o projeto ou ele fez um chat com o cliente fazendo a defesa do projeto. Terceira situação. O projeto encerrou. O azul enviou todas as imagens para o cliente por e-mail, por WhatsApp ou por qualquer e-mail também. Uma pastinha enviou para ele. O roxo enviou os mesmos arquivos, porém ele separou por pastas, por nomes e ainda fez um descritivo explicando para o cliente para que servia o PNG, para que servia os vetores, qual que ele ia enviar para os fornecedores e qual que ele ia usar para a web. Ele fez uma breve explicação. Começaram a perceber a diferença entre os dois entregaram o mesmo projeto. Mas qual dos dois, se você tivesse que fazer um segundo projeto, você contrataria? Você percebeu onde é que eu quero chegar? Você tem que parar de vender design, vender artes, vender volumes. Você tem que começar a vender serviço. Você resolve um problema para o cliente. Para resolver um problema para o cliente, você tem que vender o serviço completo. Você tem que fazer... O cliente tem que ter o menor esforço possível quando ele está trabalhando contigo. Você tem que antever todas as coisas e prover a melhor experiência para ele no seu projeto. Eu percebi isso há alguns anos atrás e eu parei de ser o designer azul e comecei a ser o designer roxo. Isso faz totalmente diferença. Quer ver como é perceptível isso? Quantas vezes você já escutou a frase mais ou menos como essa, do tipo: olha, eu fui naquele restaurante, a comida era muito boa, mas o atendimento era ruim. E geralmente as pessoas não voltam nesse restaurante, o atendimento é péssimo. Então isso é uma coisa percebida. Serviço, atendimento é percebido pelo cliente, é percebido por você. O que eu quero te contar aqui, o que eu quero que você abra os olhos é para fazer essa trajetória toda de serviço, do começo até o fim, de como você atende, como é seu portfólio, desde o portfólio até a entrega do arquivo. Isso é um serviço completo e isso que o seu cliente vai notar, isso vai agregar valor e você vai ter clientes melhores e, claro, você vai conseguir valorizar o seu projeto e logo você vai ter mais lucro, né? Aí você está se perguntando, mas
o roxo tem mais trabalho. Realmente, ele tem mais trabalho, mas eu quero te mostrar um detalhe aqui. Realmente, num curto prazo, o roxo vai ter mais trabalho, porque realmente dá trabalho, melhorar o portfólio, atender o cliente, você precisa de mais tempo para atender ele, filtrar todas as coisas para... Quando você filtra as informações para entregar para o cliente, você demora mais tempo para isso. Você discutir com o cliente, sugerir outras coisas também te dá mais energia. Você precisa dar mais energia? Não, você precisa de mais energia para fazer isso. Para você saber como entregar um arquivo de maneira melhor para uma pessoa, com um cliente que ele é leigo na área de criação, né, de arquivos. Também a curto prazo vai te gerar energia para tu entender tudo isso. Isso no curto prazo. Isso no curto prazo realmente vai te dar mais trabalho. Mas, no longo prazo, isso vai mudando. Porque isso vai sendo seu hábito. Quanto mais você vai fazendo algo, vai virando hábito. E quanto mais isso vira um hábito, você gasta menos energia, porque já virou automático. Teu cérebro não está mais pensando mais nisso. E no longo prazo, vai ser o contrário. E o design roxo vai começar a coletar esse esforço do curto prazo, porque os seus clientes vão começar a perceber isso. Eles vão começar a perceber que você é diferente dos outros designers que ele já contratou. No caso dos designers azul, né? Você entrega um serviço por completo, você faz o projeto ser fluido, que ele tem o menor esforço possível no decorrer do projeto, que você faça o trabalho, a maioria desse trabalho, que você entregue as coisas para ele só decidir e faz esse projeto ser fluido. Você salva o tempo do cliente é dinheiro e ele valoriza isso. Ele não quer se incomodar com isso, ele tem um monte de coisa para pensar, né? E ele valoriza você, ele vai querer voltar para você, ele não vai querer arriscar uma segunda vez contratar um designer azul e se frustrar. Então, se ele já conheceu, viu que o seu trabalho é bom, a recorrência vai ser garantida, provavelmente. E, além disso, você vai começar a ganhar mais. E olha só que interessante, no final, você está entregando o mesmo projeto que o azul, só que você está ganhando mais. Porque você criou valor no seu projeto. Você não só está entregando design, você criou uma relação com o seu cliente. Você entregou muito mais. Que no começo parecia ser muito esforço para você, mas como eu disse, depois de virar hábito, virar algo comum. E você, no fim das contas, começa a ganhar mais que o azul. Então você para de competir por preço, para de ficar, eu faço mais layout, eu entrego mais. Não é isso. Você tem que entregar serviço. Tem que agregar valor no seu projeto, seu cliente, valorizar você também. Agora eu gostaria da sua opinião. Você gostou desse tipo de vídeo? É o primeiro vídeo que eu faço assim. Você gosta desse tipo de dica, falando um pouco do dia a dia sobre design? Deixe nos comentários. Eu até pensei em falar um pouco sobre como eu faço para melhorar o meu serviço, algumas dicas que eu posso dar. Só que o vídeo acabou ficando muito longo. Mas eu posso fazer um próximo vídeo. Deixe nos comentários se te interessa esse tipo de assunto, se você gostaria de ouvir um pouco mais sobre quais as melhorias que você pode fazer no seu processo para atender bem o seu cliente. Deixe nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu!